A graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com a igreja nessa manhã, para podermos juntos compartilharmos da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto que está em Gênesis, capítulo 11, e vamos ler do versículo de número 1 até o de número 9. Gênesis 11, do versículo 1 até o de número 9. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai, obrigado por esse tempo que temos aqui nesse lugar, como igreja, como povo de Deus, para cultuar o Senhor, celebrar, para aprender do Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, que a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito mude a nossa forma de ser e de agir. Assim oramos no nome daquele que nos salvou. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e você puder voltar no capítulo anterior, você vai observar algumas coisas muito interessantes, porque o texto é um texto que marca a variedade de línguas, né? Onde havia apenas uma linguagem e depois dali houve várias línguas, que depois vai mudar isso lá no Pentecostes, mas nós não vamos tratar sobre isso. Mas olha para o capítulo anterior, e você vai ver que no versículo 5, no 20 e no 31, já fala de línguas. Já tem ali o registro de línguas diferentes. Se você olhar no versículo 17 e no 25, você vai ver sobre pessoas espalhadas, repartidas, terras repartidas, não estava mais junto. E no versículo 8, há algo bem interessante que vai falar sobre um homem chamado Nimrod. Lá nos profetas, mais na frente, vai falar contra ele, por causa da arrogância desse homem, tá? Mas aqui no versículo 8 já faz menção de Babel, no capítulo 10. E aí, quando acontece isso, é bacana você perceber que no final do capítulo 10, fala sobre a descendência de Sem. E se você olhar no final do capítulo 11, fala sobre a descendência de Sem também. Só que no 10, começa a falar que Sem gerou a Faxade, que isso vai estar lá no versículo 22, e isso vai estar no capítulo 11 também. E a Faxade gerou Salá, e Salá gerou Éber, e Éber gerou Peleg e Joctã. E já no capítulo 11 não vai ter isso, vai falar só sobre Peleg. E a partir daí, no capítulo 10, você vai ver que vai falar sobre vários descendentes de Joctã. Mas no 11, continua a genealogia até chegar a Abraão. Quando acontece essa coisa de coisas parecidas, quase iguais, algo no meio é importante
e aí a gente encontra o relato da Torre de Babel. Mas eu quero falar mais uma coisinha antes da gente entrar no estudo, na meditação. Um dos temas básicos dos homens que está em Babel, ele diz assim: vamos, edifiquemos uma cidade, uma torre que chegue até o céu, tornemos o nosso nome célebre e que sejamos assim, não sejamos espalhados. E como a conclusão desse capítulo vai falar sobre Abraão, chega em Abraão, no capítulo 12 inicia os patriarcas. E aí fala que Deus diz assim, no local de você ficar num canto só, Deus diz assim: sai da tua terra. No local dos homens buscarem tornar o próprio nome célebre, Deus diz: eu engrandecerei o teu nome. E no local de ficarem juntos, não serem espalhados, ele diz assim: você abençoará todas as famílias da terra. Você será espalhado e abençoará todas as famílias da terra. E só mais uma curiosidade: o termo Babel significa confusão, mas também significa portal de Deus, que na Bíblia também traduz como Babilônia, que é a falsa religião, a meretriz. Então, o que a gente vai meditar um pouquinho nessa manhã é algo totalmente contrário à natureza do homem, que o homem busca uma segurança, o homem busca ser honrado, ser célebre, ser realmente protegido. Não é isso que Deus deseja. Isso vai contra. E eu quero meditar com a igreja nessa manhã um alerta: não construa Babel em sua vida. Porque quando nós olhamos para o Gênesis narra que Noé e os seus filhos saíram da arca falando uma mesma linguagem, e eles crescem e nem por isso justificam a mudança de língua. Eles vieram pelo vale do Eufrates, nas redondezas ali, né? Normalmente as pessoas consideram ali o berço da humanidade, e como nômades eles começam a vaguear pelas montanhas do Ararat até chegar a uma planície bem regada ali onde era a antiga Babilônia. Eles se dirigem do leste e encontram um local que eles pensam assim: talvez nós possamos nos estabelecer aqui, e decidem construir uma cidade com uma torre gigantesca. Estas grandiosas estruturas concederiam a eles vantagem e colocariam eles em evidência e importância entre os demais homens. E aí talvez venha à nossa mente assim: há problema de ter grandes construções? Eu creio que não. Existe hoje, nas últimas décadas foram feitas grandes construções. Existe um arranha-céu com 160 andares, cerca de 828 metros de altura lá em Dubai. Dubai também, eles construíram ilhas artificiais que têm uma estrutura comercial e residencial. Existe uma ponte construída que tem 16 quilômetros que liga a Dinamarca à Suécia. E o incrível dessa ponte é que tem um momento que ela se transforma em um túnel e passa por baixo d'água. Existe no Japão um aeroporto internacional que também é uma ilha artificial de cerca de 1,7 quilômetros quadrados. O problema não está nas grandes construções. O problema está em realizar uma obra que afronta Deus. Há um forte ateísmo na nossa cultura, onde se ensina e vive como se Deus não existisse. Quando realizamos uma escolha e sabemos que aquilo não é vontade de Deus, mas mesmo assim insistimos em fazer e prosseguimos em cometer tal ato de afronta a Deus, é um ateísmo na prática. Aquela geração quis tornar o próprio nome célebre. E pior, eles queriam inverter o propósito de Deus, que era povoar a terra. O texto, do versículo 1 até o 4, ele nos informa que os homens se uniram não apenas para construir uma cidade e uma torre, mas para construir uma cidade e uma torre em rebelião a Deus. Seus planos excluem Deus
e estão em oposição a Deus. A unidade deles, a Bíblia vai dizer que eles eram como um, era para não obedecer a Deus, mas para satisfazer a própria vontade, um coração totalmente egoísta. É muito interessante você olhar para o texto bíblico e fala assim, os homens falam, vinde, vinde, e Deus também diz, vinde, vamos lá, né? E isso acontece conosco quando a gente começa a viver de forma a excluir Deus da nossa existência. Quando nós recebemos o nosso salário e gastamos ele completamente para nos satisfazer, esquecendo totalmente da parte que cabe a Deus. Quando gastamos tempo limpando o carro, jogando bola, jogando videogame, conversando nas redes, entre outras coisas, e depois falamos que nós não temos tempo com Deus, deitamos como se Ele não existisse. Isso é um empreendimento e um investimento que exclui totalmente Deus das nossas vidas. Através das nossas escolhas, banimos e nos colocamos no centro da história. Eles não apenas se opuseram a Deus, mas desejaram, como Deus, ter esse lugar de ser adorado. E isso nos lembra o primeiro pecado, que a sugestão foi, coma para se tornar igual a Deus. Esse é um desejo antigo do ser humano, uma notoriedade, uma popularidade, que deseja fama, que deseja ser o centro de todas as coisas. Homens e mulheres que viram as costas para Deus, nações tentando banir totalmente Deus da sua história. Não, a gente não está falando só de divindade, mas uma vida que escarnece a Deus e busca cultuar o homem. Em alguns locais, a foto do líder da nação é colocada na frente da igreja. Em Gênesis 9:1, se você olhar o texto bíblico, vai dizer que a ordem de Deus era de espalhar e de encher a terra. E esses homens vão totalmente contra esse mandamento divino. Eles desejam ficar em um local protegido, como muitas vezes acontece em nós. Há uma ordem dada por Deus, e eu vou colocar uma que a gente repete sempre: ide por todo mundo. E a gente fica com medo e se esconde. A gente quer ficar num local protegido. Quando isso acontece, é como o Tiago diz, que os homens estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Alguns estudiosos defendem que essa torre era eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direitinho, mas é um zigurate, não sei se é essa pronúncia. Era um monumento histórico com fins religiosos. E o zigurate era um templo feito em várias camadas, e ali algumas pessoas até ocupavam aquele local, e ele tinha um formato de uma grande escada, que era a ideia que o sacerdote subia e Deus desce. Por isso, talvez, a expressão, desçamos ao encontro. Existe um antigo, se você tiver curiosidade, existe um preservado, é só colocar zigurate de Ur, o mesmo Ur dos caldeus que tem na Bíblia. É claro que esses homens não eram todos em acreditar que quando construísse essa torre realmente encontrasse o céu. Mas o desejo deles era estabelecer uma nova religião. A Torre de Babel foi um monumento de apostasia declarada e injuriosa daquele povo. É uma tentativa de tirar Deus do centro da vida do homem e colocar qualquer outra coisa no lugar. O mandamento diz, em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. As palavras, além de mim, do primeiro mandamento, ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento, e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Isso é o breve catecismo na pergunta 48. Qual é o fim principal do homem? E gozá-lo para sempre.
Quando há no nosso coração o desejo de ter uma vida que não adora, não exalta a Deus, há uma grande possibilidade da gente estar criando dentro do nosso coração uma Babel. E é uma pena, ou melhor, é muito bom que não aconteça um castigo automaticamente, como aconteceu com Ananias e Safira. Lembra do caso de Ananias e Safira? Quiseram colocar outra coisa e eles automaticamente receberam o castigo. Aqueles homens fizeram uma torre acreditando que os deuses desceriam, mas quem desce é o próprio Deus, que julga todas as coisas. Salmo 96, versículo 13. Este pecado da autossuficiência e orgulho predominavam em seus pensamentos e queriam se assegurar que não seriam esquecidos e que a torre os manteria unidos e asseguraria os seus nomes para não cair no esquecimento. Quando esses homens desprezam a lei de Deus e exaltam a si mesmo, a catástrofe ela é certa. Eu gosto muito de repetir o seguinte: o salário do pecado é a morte. E todas as vezes que nós cometemos pecado, gera morte. Todas as vezes. Deus confunde a linguagem deles e espalha eles, dispersa. O desejo dele não era um desejo de uma ação misericordiosa para não perecer, eles não perecerem naquele local. A história da torre, nós percebemos essa presença de uma soberania inquestionável de Deus, que ao mesmo tempo exerce juízo e misericórdia. Eu quero caminhar para o final. A dispersação, ao mesmo tempo que foi um juízo divino, foi também uma demonstração de que o plano de Deus não pode ser frustrado e que sua graça triunfará. Como eu disse antes, Deus levantou uma nação para si. E eu quero realmente finalizar a meditação nessa manhã, convidando a todos nós a ficarmos atentos, porque às vezes nós criamos situações dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, que ocupam o lugar de Deus. Tira Deus da centralidade de nossas vidas. E isso pode gerar realmente morte, pode gerar descontentamento. Eu convido a toda a igreja a buscar com toda a força a trazer Deus para o centro de sua vida. Se Ele manda a fazer algo, a nós cabe obedecer. Se Ele manda amar, vamos amar. Se Ele manda perdoar, vamos perdoar. Se Ele manda evangelizar, vamos evangelizar. Que Deus assim nos ajude. Amém?